Olá! Na aula de hoje a gente vai conversar sobre a última fase do compilador, desse modelo que a gente está estudando, que seria a geração de código-alvo. Além disso, a gente vai dar uma olhada também rápida na implementação de interpretadores. Vamos lá então. Então, a próxima fase do compilador, nesse modelo teórico que a gente está estudando, seria a geração de código-alvo, que vai receber uma árvore lá, contendo código intermediário otimizado, e vai fazer uma transformação nessa árvore, gerando uma árvore de código objeto ou de código alvo para a máquina que a gente está trabalhando, né? Para a arquitetura que a gente está trabalhando. Logo após essa árvore, ela pode sofrer um processo de linearização, que seria a partir da árvore transformar a árvore numa sequência linear de instruções, e isso depois vai ser passado ali para um montador, ligador. A outra coisa que a gente pode ter também é uma outra fase de otimização, mas agora não otimizações independentes de arquitetura como a gente fazia no código intermediário, mas otimizações ligadas à arquitetura-alvo, né? O processo eu coloquei simples, bom, ele não é tão simples assim, mas ele não é também tão complicado desde que a gente tenha lá um bom código de 3 endereços otimizado, certo? Bom, a gente pode generalizar o código de 3 endereços para esse tipo de instrução aqui, né? Então a gente teria alguma operação que pode ter 1 ou 2 argumentos e ela guarda a resposta em algum lugar. Para esse código aqui a gente poderia gerar uma sequência simples de instruções mais ou menos desse tipo, né? Então a gente carrega o primeiro operando num registrador, carrega o segundo operando num registrador, realiza a operação. A operação aqui, no caso, ela recebe 2 argumentos e guarda a resposta no segundo argumento, no segundo registrador aqui. E por último, a gente, se necessário, a gente coloca o resultado da operação na posição de memória. Eu disse se precisar, porque daí depende de várias análises que a gente pode fazer no código. Na verdade, bom, tem várias coisas aqui, né? Por exemplo, esses loads aqui depende se os operandos já estão em registradores ou não, né? E esse último storage aqui, essa última cópia para memória, tudo depende se a gente vai continuar usando o X depois ou não. Bom, as outras estruturas de controle, por exemplo, ifs, whiles, etc., elas já foram lá no código de 3 endereços traduzidas para instruções de mais baixo nível, como jumps, labels, jumps condicionais, né? Então, basta encontrar o equivalente na arquitetura-alvo. Outra coisa que a gente precisa se preocupar é traduzir os modos de endereçamento, né, para os modos de endereçamento da máquina-alvo. Por exemplo, se a gente está trabalhando com vetores, matrizes. Outra coisa, se a gente está trabalhando com um código de 3 endereços que já existe em implementação, então o processo é muito mais simples, né? Porque a gente já vai usar as ferramentas dessa arquitetura para gerar código, para otimizar, nesse caso o LLVM, né? Que é um tipo de código de 3 endereços que a gente estava conversando. Na verdade, a parte mais difícil, então, do processo de geração de código-alvo seria fazer um bom uso dos registradores. Como a gente sabe, as máquinas, as arquiteturas, elas têm um conjunto limitado de registradores e a gente precisa fazer o melhor uso possível desses registradores. Fazer um bom uso dos registradores não é uma tarefa simples, não existe um algoritmo ótimo para a alocação de registradores. Então existem vários algoritmos para fazer isso e eles são geralmente baseados em heurísticas, mas eles conseguem um bom resultado. A outra coisa que a gente precisa fazer a respeito de registradores é manter informação, né, quando a gente está gerando o código, para saber se operandos já estão em registradores e se essas variáveis ou posições de memória, a gente precisa saber se elas têm realmente próximo uso para saber se mantém em registrador ou não. Então a gente precisa ir gerando o código mantendo esse tipo de informação.
Quando a gente está gerando o código-alvo, a gente mantém dois registradores, né? Dois descritores, desculpa, o descritor de registrador, que é tipo uma tabelinha hash ali que recebe o nome do registrador e me devolve qual posição de memória está guardada nesse registrador, e a gente tem também o descritor de endereços, que recebe um endereço e me diz se esse endereço de memória, se essa variável está guardada em um registrador. Essas estruturas elas são definidas, né, usando a tabela de símbolos, elas podem estar na própria tabela de símbolos. A outra coisa que a gente faz é uma análise de variáveis vivas, que é uma análise para perceber se uma variável tem próximo uso ou não. Essa análise ela é feita de trás para frente no meu código. E, por exemplo, quando eu encontro uma operação de código de 3 endereços desse tipo, né? Notem que eu estou aqui nessa atribuição, eu estou sobrescrevendo o valor de x. Isso significa, então, que x na linha anterior a essa, ela não possui próximo uso, porque na próxima linha, né, eu estou sobrescrevendo esse valor. Já nessa linha aqui, né, o y e o z estão sendo usados, eles estão sendo lidos, né? Então na linha anterior eu sei que o y e o z eles têm próximo uso porque eles estão sendo usados na linha posterior. Então, quando eu vou gerar aquele tipo de código que eu mostrei para vocês, eu vou me fazendo várias perguntas aqui, vendo, por exemplo, para carregar o primeiro argumento no registrador, eu tenho que verificar se ele já não está no registrador, né? Para carregar o segundo argumento no registrador, eu vejo se ele não está no registrador já, e o melhor ainda é se esse z aqui, né, esse valor não possui próximo uso, porque a gente sabe que a operação, né, a operação recebe os dois argumentos e guarda o resultado no segundo. Então é melhor que z já esteja num registrador e que z não tenha próximo uso. Daí eu não preciso gerar, né, essas operações. E por último eu tenho que ver, né, se eu preciso realmente guardar o x em uma posição de memória ou não. E, bom, de acordo com essas coisas que eu estou fazendo aqui, eu tenho que fazer um update lá no descritor de registradores e no descritor de endereços. Aqui tem um algoritmo simplificado para gerar código-alvo para uma instrução de 3 endereços nesse formato. A primeira coisa que eu faço é chamar uma função chamada busca_reg, que ela serve para encontrar uma localização, uma posição L, aonde eu vou guardar o x, né, que é o resultado dessa operação. O busca_reg eu vou explicar para vocês no próximo slide. Daí a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar no meu y, né? Verificar se ele já está num registrador, senão eu preciso carregar ele, né, em algum registrador. Daí a segunda coisa é olhar o meu z. Se o z já está nessa posição L, né, que é a posição do resultado, então eu não preciso fazer nada. Senão eu preciso carregar o meu z nessa posição L, lembrando, né, que a operação ela guarda o resultado no segundo argumento, que nesse caso é z, então o z ele tem que estar ali já naquela mesma posição, carregado na mesma posição do resultado dessa instrução de 3 endereços. Daí logo depois eu gero então a operação, e depois eu preciso fazer um update lá nos descritores de registradores e descritores de variáveis, de posições de memória, para refletir essas operações aqui que eu fiz quando eu gerei o código. A função busca_reg ela serve para encontrar uma localização L, que é a posição onde eu vou guardar o resultado dessa operação, ou seja, a posição L é onde eu vou armazenar o resultado aqui é x. Então a primeira coisa que eu faço é uma análise no meu z, né? Porque a gente sabe que o resultado da operação ali na minha instrução vai ficar na mesma posição onde eu carreguei o meu z. Então, se o z está num registrador e o z não possui próximo uso, então a posição L, né, que eu vou retornar como resultado, vai ser a mesma posição onde está z. Se esse teste aqui falha, então eu tento encontrar um registrador vazio para retornar como sendo L, que é onde eu vou guardar o meu x. Se
o teste 2 falhar, então eu vou para o teste 3. Né? Então daí eu verifico se o X ele possui realmente próximo uso ou a operação exige um registrador, como algumas operações lá para matrizes e vetores, então eu preciso liberar um registrador. Eu vou copiar então o conteúdo num registrador e vou liberar ele para usar com essa instrução. Se todos os casos falharem, então eu tenho que retornar uma posição de memória como sendo o L, que é onde eu vou guardar o meu X da operação de 3 endereços. A outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a implementação de interpretadores. Né? Construir um interpretador é a maneira mais simples de eu prototipar uma linguagem de programação. Então o interpretador, ao invés dele gerar um código que depois vai ser executado, um código que é equivalente ao meu programa, que posteriormente vai ser executado, ele percorre a própria árvore ali gerada pelo compilador, e a árvore sintática ou árvore sintática abstrata, e ele vai percorrendo essa árvore tentando avaliar cada um dos nós dessa árvore. A gente já viu aí várias rotinas para percorrer a árvore, né? Para a árvore sintática, e a gente consegue perceber que não é muito simples de implementar um interpretador dessa forma. O que eu preciso basicamente é ter uma rotina para cada tipo de nó da árvore sintática, e eu vou fazendo ali uma busca e interpretando, né? Executando cada um daqueles nós. Existem, na verdade, duas formas de implementar o interpretador. Seria um interpretador recursivo ou um interpretador iterativo. No interpretador recursivo, eu crio rotinas realmente recursivas que vão percorrendo a minha árvore e interpretando cada nó. Por exemplo, se o nó da minha árvore sintática é um if, então o nó if ele tem três subnós. Né? Uma é a expressão do if, a outra é o código para o ramo then e a outra é o código para o ramo else. Então se eu encontro um if, eu tenho que percorrer o nó da expressão, encontrar o resultado dessa expressão, e dependendo do resultado dessa expressão, eu vou percorrer o nó do then, ou então eu vou percorrer o nó do else. O interpretador é recursivo porque a gente sabe, né, que a árvore sintática ela é construída de maneira indutiva, e daí para percorrer essa árvore, obviamente, o meu interpretador ele vai ser recursivo. Então, só para dar uma olhada aqui num exemplo, eu tenho aqui uma rotina para interpretar comandos, que, por exemplo, naquela árvore sintática lá da Lugosi, a gente tem uma lista de comandos, né, que seria a sequência de comandos. Isso eu estava representando como um array list. Então essa é a rotina que percorre cada uma das posições daquele array list, tentando executar os comandos. Então se o nó que entrou aqui, se for um nó if, né, se a árvore sintática que entrou, se o nó corrente ele é uma instância do if, então eu vou chamar a rotina para interpretar a expressão do meu if, o nó que representa a expressão. Se o resultado der verdadeiro, então eu vou chamar recursivamente o interpretador de comandos para interpretar o ramo dentro dessa árvore. Se a expressão der false, então eu vou chamar recursivamente aqui o nó de interpretar comandos para percorrer o nó else da minha árvore e encontrar o resultado, executar as instruções do nó else dessa minha árvore. O interpretador recursivo ele é razoavelmente fácil de implementar, né? Basta eu implementar ali rotinas que saibam executar cada um dos possíveis nós da árvore sintática, e daí eu tenho uma rotina inicial que vai percorrendo lá todos os nós e executando eles. Essa é a maneira mais fácil de prototipar uma linguagem. O problema desse tipo de implementação é que ela é lenta, né? Ela é muito mais lenta por causa da recursão. O que a gente pode fazer então é implementar um interpretador iterativo, que ele é mais rápido. Mas bom, a interpretação recursiva ela é fácil de implementar, porém gera um interpretador lento, né? Um exemplo de interpretador recursivo é aquele que a gente fez lá no interpretador didático. Era um dos exercícios do interpretador didático que a gente viu em aula, que ele percorria a árvore sintática lá das expressões, executando essas expressões.
Bom, o outro tipo de interpretador é o interpretador iterativo. Ele substitui, então, a recursão por um loop e por um case, né? Então esse case ele faz ele testa o nó corrente que eu tô avaliando. A gente tem um ponteiro para o nó corrente e esse case, então, dependendo do nó corrente, ele vai pular para um código apropriado para interpretar esse nó. E a interpretação desse nó vai gerar um novo ponteiro para o nó corrente que vai voltar para esse case, certo? Esse tipo de interpretador ele é muito mais rápido, porém ele é muito mais difícil de implementar. Então aqui eu tenho a estrutura do interpretador interativo, ele vai ter um loop, né? E dentro desse loop ele vai ter um case. Nesse case ele tem um ponteiro aqui, ele testa um ponteiro que aponta para o nó corrente que eu estou avaliando, né? A próxima instrução a ser avaliada. Por exemplo, se a próxima instrução a ser avaliada, se o nó que essa variável está apontando é um nó que aponta para um if, bom, daí dependendo do resultado da expressão desse if, a próxima instrução a ser avaliada vai ser o nó do meu dentro. Se a expressão for falsa, então a próxima instrução vai ser setada para o nó do meu else. Daí, uma vez setado, eu volto para o meu case e continuo avaliando. Eu falei para vocês que a implementação do interpretador iterativo era mais difícil que o recursivo, mas olhando para esse código não parece tão difícil, né? O problema todo está aqui, ó, quando eu faço aqui a avaliação da expressão do meu if. Por exemplo, se eu vou avaliar a expressão do meu if, o que eu tenho que fazer? Na verdade, eu tenho que setar a próxima instrução a ser avaliada para ser o nó da expressão do meu if, voltar para cá para o meu case para seguir para o código que avalia essa expressão. O problema é quando eu acabo de avaliar a expressão, como é que eu sei onde está o ramo do then e o ramo do else? Notem que o interpretador é recursivo, por quê? Porque no momento que o interpretador recursivo ele é mais fácil, porque no momento que eu tenho o nó do meu if, eu vou chamar uma rotina para avaliar a expressão. Quando essa rotina voltar, né, devolver o resultado, eu vou estar ali exatamente na mesma posição onde eu tinha o nó da minha árvore sintática que representava o meu if. Agora, quando eu faço esse interpretador iterativo, né, eu seto a próxima expressão, a próxima instrução a ser avaliada para ser o nó da expressão do meu if, isso vai, o ramo do then e o ramo do else, eles vão se perder. Então, na verdade, eu preciso ter alguma estrutura auxiliar ali para guardar esses nós. Ou, por exemplo, uma pilha, né, que eu vou empilhando essas coisas e dependendo do nó do resultado do nó da expressão, eu vou olhar ali a minha pilha se ela tem valores para descobrir, né, para onde eu volto uma vez que eu avaliei um dos nós. Então não é tão simples implementar um interpretador desse tipo. Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Essa aula eu montei olhando o livro do Arro, que é o livro do Dragão, né? O livro de compiladores, implementação de linguagem de programação lá da URGS, e também o livro Modern Compiler Design, que é da onde eu tirei essa parte sobre os interpretadores. Era isso então hoje, até mais e um abraço.